É uma dúvida que já faz um tempo que aperta o meu coração. Fui aprovado em outros concursos da área da segurança pública e, assim, eu sou pastoreado por um casal de Deus, né? Pessoas abençoadas. Só que eles têm uma visão que essa área da segurança pública ela não é uma área própria para um servo de Deus, que não é uma área adequada O para um servo de irmão, Deus calma aí, vamos trabalhar. lá. O senhor é policial? Sou. Tá. Entendeu? Só que é Uhum. uma. E assim, eu tenho sido aconselhado pelos meus líderes, porque. Só que assim, eu não vejo embasamento bíblico para isso, pelo menos no meu pouco conhecimento, entendeu, pastor? Esse é o primeiro questionamento. Qual a visão que o senhor tem em relação a isso? Segundo, Tá. pastor César, eu aceitei Jesus nessa igreja há 15 anos atrás, então eu tinha uma vida desgraçada. Jesus me resgatou, usou esse casal para cuidar de mim. Meus pastores são como os pais para mim, entendeu? Aham. E hoje me congrego nesse ministério, até hoje eu tenho uma gratidão gigantesca por eles. Só que, assim, eles são adeptos ainda de alguns tipos de doutrinas que a gente vai crescendo e os pensamentos, sabe, pastor? Eles começam a não ser mais os mesmos, mas eu tenho total humildade e eu consigo reconhecer Deus na vida deles. São casos são usados por Deus para a minha vida, para a vida da minha família. Eu sou edificado. Só que eu queria ver com o senhor, até na visão do senhor, qual é o limite, entendeu? Que essas Mas, por divergências de exemplo, quais são as pensamentos. Fala um ou duas aí. Melhora o Pronto, eu som aí vou dar pra um mim. exemplo para o senhor. É que aquela questão de algumas doutrinas neopentecostais, de orar por água, orar por peças de roupas, que o meu ponto de vista, assim, pelo conhecimento bíblico, eu não vejo embasamento bíblico para isso. Coloca a foto da pessoa ali no altar, ungir o copo d'água. E eu sei que é com total. São pessoas piedosas, é na inocência, entendeu? E eu Uhum. acho que Deus opera através disso, mas exemplo, é como essa questão de algumas imposições, às vezes até meio que proibindo, não é legal que você vá visitar outra igreja. E eu sei que isso não é de Deus, entendeu? Mas eu consigo respeitar a unção de Deus na vida deles. Só que já faz um tempo que isso tem me incomodado, sabe, pastor? E eu não tenho medo de ser ingrato, de ser desobediente. E eu queria saber a visão do senhor, uma pessoa mais experiente. Eu não Tá. me sinto muito à vontade para conversar com ele sobre isso. Tá bom. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Um grande abraço. Em Lucas capítulo 3, eu queria também a opinião de vocês, mas eu vou começar aqui. Eu tô vendo aqui um pouco de angústia, né? Em Lucas capítulo 3, o João Batista está pregando aquela mensagem lá do fogo, se o batismo, que ele batizará com o Espírito Santo com fogo, não sei o que lá, saltando essa polêmica, ele diz o seguinte, então as multidões o interrogavam dizendo, o que havemos, pois, de fazer? E ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram, tá, e a gente, o que a gente faz? Então, vamos lá, vem o povo, faz uma pergunta. Agora vem os publicanos, aqueles que cobram impostos, não sei o que. Ele falou, a gente também pode ser batizado, a gente também pode fazer parte desse arrependimento. E ele disse, pode, você não pode cobrar mais do que foi estipulado, porque o cara que era o cobrador de imposto naquela época, geralmente se aproveitava daquela função, né? No versículo 14, chegam os policiais. Veio também os soldados e perguntaram, e nós, o que faremos? Ou seja, aqui você tem uma passagem dentro da Bíblia, dentro das 4 linhas da Bíblia, que trabalha exatamente a sua pergunta. Porque você fala assim, eu sou um soldado, eu sou um policial, ouvi o evangelho, me arrependi, porque você disse agora há pouco, eu vim de uma vida terrível, não sei o que, foi esse casal que me ajudou, não sei o que lá. E aqui em Lucas capítulo 3, versículo 14, você tem um cara da sua posição, da sua função, fazendo essa mesma pergunta. Então ele fala o seguinte, e nós, o que faremos? E ele disse, a ninguém maltrateis. Bom, você é policial e você sabe que isso também é um problema da polícia, né? A polícia, eu não generalizo, obviamente, mas muitas vezes o policial acaba sendo uma pessoa altiva, uma pessoa autoritária, uma pessoa que mistura autoridade com autoritarismo, não sei o quê, aí bate sem necessidade, enfim, é violento e tal. Então, o conselho de João Batista, você quer ser batizado, você quer fazer parte, você quer entrar no arrependimento, a primeira regra, você não pode maltratar alguém por conta do seu distintivo, por conta da sua farda, por conta da arma que está na sua cintura. Segundo, não deis denúncia falsa. E isso também acontece entre policiais. Infelizmente. Isso acontece muito entre policiais, entendeu? Incriminar alguém e tal.
E terceiro conselho, se contente com o seu salário. Infelizmente, você olha e você vê o cara, você é o quê? Eu sou policial. Só que ele tem uma Hilux, ele tem uma BMW, uma Mercedes, uma casa na praia, 5 casas de aluguéis. Fala assim, você ganha quanto, bicho? Quanto você ganha? Qual é o segredo? Ensina a gente a administrar, porque como você ganha 10 mil reais, 15 mil reais por mês, ou 8 mil, não sei quanto ganha um policial, e você tem uma vida de milionário, essa coisa não bate. Esse negócio não está funcionando, não está batendo. Então, o João Batista diz, você quer ser batizado? Existem 3 pilares para o policial. Você não pode aproveitar-se do seu distintivo para maltratar as pessoas. Você não pode oferecer denúncia falsa. Seja honesto. Seja honesto. O cara é procurado, mas foi pego ali. Ele não está fazendo nada além. Não incrimina o cara. Não piora a vida da pessoa. E se contenta com o seu salário. Ou seja, quando ele diz isso, ele está dizendo, você pode ser batizado. Você pode participar do acordo do evangelho. Entende? Então, fica aí a dica para você trabalhar esse texto com seus pastores. Depois pega a gravação aí, ouça o argumento para você ter base. A segunda questão... Bom, essa outra, eu quero ouvir vocês. Também são 2 na mesa. Eu quero o seguinte, que o importante é você defender o seu chamado diante do Senhor. Agora, você vai ter 2 coisas que vão competir contra isso. A infância espiritual e a tradição. Então, por incrível que pareça, o Senhor condena a infância. Mas a infância se resolve rápido, né? Só ter maturidade, só crescer. Agora, no tempo que você é infantil, você não vai poder comer, você não vai poder desenvolver, não vai poder decidir. Então, eu creio que ele está vivendo um período onde a sua infância está ficando para trás. Ele está assumindo a sua maturidade até ministerial do seu chamado. Então, está vindo um conflito. Esse é um conflito normal com os seus pais, com as suas situações. Cresça e você não vai caber mais nas roupas antigas, porque aí vai virar a terceira situação, que é a tradição. Jesus diz que pela tradição vocês estão invalidando a palavra do Senhor. Então, não deixe que uma tradição tire de você aquilo que é o seu chamado. Eu acho que perfeitamente a indicação de que ele está nessa atividade de policial, que ele dê testemunho nessa atividade. Não vou fazer uma lista de empregos aqui, vai ser uma loucura você começar a criar uma regra com listas de emprego. Advogado. Não, quando eu falo que eu sou professor de história, o pessoal já me imagina com uma camiseta do Che Guevara, já. Exatamente. Você que tem é o uma, mínimo não? que se espera de um professor de história. Um professor de história. Não, história e filosofia ainda, então fica pior ainda, né? Mas... A gente tem que dar testemunho, principalmente dentro das repartições públicas, quer seja na educação, na segurança, como servidor, qualquer, nós temos que dar testemunho, e os conselhos que o senhor deu dentro do texto aí foram excelentes, né? A segunda questão é sobre as práticas da igreja. Eu estou vendo aqui, ele cheio de dedos, porque ele ama o pastor, a esposa do pastor, a pastora, não sei como eles chamam lá. Mas eles têm aqui algumas práticas que não são exatamente bíblicas, né? Então, você não tem na Bíblia tendo que orar por um copo d'água. São coisas que o neopentecostalismo trouxe e tal. E até antes do neopentecostalismo, você sabe quem que inventou orar, invocar algum poder sobrenatural por um copo d'água? Vocês sabem quem inventou aqui no Brasil? Foi o Alziro Zarur, lá da LBV. Então ele... Legião da Boa Vontade? Legião da Boa Vontade. Então ele falava, coloca o copo d'água em cima do seu aparelho receptor. Aí a pessoa colocava, né? Isso é espiritismo, né? A pessoa colocava e ele fazia lá a sua oração. Eu para quem não sabe, eu nasci num lar do baixo espiritismo. Então a gente ouvia o tempo todo. Então eu sei decorado, né? O programa da LBV, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade, ele falava desse jeito e tal, e aí a pessoa ia lá, pegava o copo d'água e tomava, né? Depois pastores evangélicos começaram a fazer, começaram a trazer essa questão aqui no Brasil, aí já estamos falando Brasil para Cristo, década de 70, década de, sei lá. Eu vi isso no Brasil para Cristo, assim, né? O tempo ali. Mas depois muitos outros, né? Muitos outros. Então, são comportamentos. Você está dizendo assim, eu não vou confrontar meu pastor, não quero magoá-lo, magoar, não sei o que e tal.
E aí eu vou pegar a fala do Betão agora há pouco, né? Você não pode colocar as tradições acima do que é o texto, né? Então, eu falaria com atenção, com amor, falar, pastor, quero uma hora, não na igreja, não num confronto. Não num confronto, porque ele tem que entender que você é alguém ao lado dele. Né? Ao lado dele. Então, se ele entender isso, primeiro ele não vai se sentir ameaçado, porque pastor é muito vaidoso. Quando se sente confrontado, tá confrontando a autoridade do homem de Deus, do ungido de Deus. Exato, tá tocando ungido, não sei o que lá. Então não precisa entrar nesse patamar. Para um esclarecimento, né, para ver o porquê a igreja tem essa prática, quais são os princípios da igreja. É a tradição e ele está crescendo. É a questão da cronologia espiritual dele. Exato. Ele deve valorizar a sua maturidade espiritual. Maravilha, maravilha. Então vale a pena conversar com o seu pastor, sim, sobre esse negócio.